Olá, um bom dia para você. 9h36, quase 37 minutos. É hora de notícias aqui na TV Canção Nova, nesta quarta-feira, 10 de abril de 2024. As principais informações da Igreja, do Brasil e do mundo você confere a partir de agora no Boletim de Notícias. Abrimos esta edição com imagens da Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que começa hoje em Aparecida. Centenas de bispos estão reunidos para discutir as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja em nosso país. Logo mais, nossa equipe traz as primeiras informações. Vamos a Roma porque hoje é dia de catequese com o Papa Francisco. O tema central da audiência foi a virtude da fortaleza. Danúbia Gleiser, bom dia. Bom dia, boa quarta-feira. De acordo com o Papa, a virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. E afirmou que um cristão sem coragem, que não dedica as suas forças ao bem, que não incomoda ninguém, é um cristão inútil. Francisco também citou uma dupla tendência na virtude da fortaleza, uma passiva e outra ativa. A primeira é direcionada para dentro de nós mesmos. Existem inimigos internos, continuou o Papa, que temos de derrotar, que atendem pelo nome de ansiedade, angústia, medo, culpa, todas essas forças que se agitam dentro de nós e que, em algumas situações, nos paralisam. E diante destas, orientou a invocar o Espírito Santo e a enfrentar tudo com paciente fortaleza. Sobre a segunda tendência, de natureza mais ativa, o Santo Padre explicou que existem os inimigos externos, que são as provações da vida, as perseguições, as dificuldades que não esperamos e que nos surpreendem. A fortaleza, então, nos torna marinheiros resistentes, que não se assustam nem desanimam, afirmou o Papa, que continuou. A fortaleza é uma virtude fundamental, porque leva a sério o desafio do mal no mundo, como guerras, violência, escravidão, opressão dos pobres, feridas nunca curadas que ainda sangram. A virtude da fortaleza faz-nos reagir e a gritar um firme não a tudo isso, disse o Papa. Ao final da audiência, o Papa pediu oração pela paz, de maneira especial recordou dos países que sofrem com os conflitos, Ucrânia, Terra Santa e Mianmar. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. Obrigado, Danúbia. Começa hoje em Aparecida a edição de número 61 da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. O repórter Emerson Tersigni acompanha os trabalhos desse primeiro dia e traz os detalhes. Bom dia, Emerson. Oi, Sidney, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Boletim de Notícia nesta quarta-feira, que é um dia muito especial para a Igreja no Brasil por dois motivos. O início dos trabalhos da 61ª edição da Assembleia dos Bispos e também o dia dedicado à oração pela Assembleia. Cada cristão é convidado a rezar pelos bispos que estarão aqui em Aparecida até o dia 19 de abril para refletir e discutir temas relacionados à missão evangelizadora no nosso país. Então, são 318 bispos esperados aqui para a Assembleia, titulares, auxiliares e outros 168 eméritos, que são aqueles que, embora tenham mais de 75 anos, continuam contribuindo com a evangelização da Igreja aqui no nosso país. Vale lembrar que são 4 sessões diárias, totalizando 27 trabalhos até o último dia, dia 19, todos eles discutindo assuntos relacionados à Igreja. E tivemos mais cedo a Santa Missa, às 7 da manhã, que marcou a abertura da Assembleia Geral da CNBB neste ano. Neste momento acontece a solene abertura de sessão, que marca então este início dos trabalhos na plenária do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, e logo mais às 10h30 da manhã, Dom Jaime Spengler, que é presidente da CNBB e também arcebispo de Porto Alegre, estará na sala de coletiva para conversar com a imprensa acerca do tema da Assembleia, sobretudo o tema central que diz respeito às atualizações das diretrizes da ação evangelizadora na Igreja do Brasil. Vale lembrar também que o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, estará presente nesta coletiva para falar do retiro espiritual em que ele estará
estará pregando para todo o episcopado brasileiro. Começa hoje às 4 da tarde e se estenderá também ao longo de toda quinta-feira, dia de amanhã. A cobertura completa desta coletiva você acompanha em nosso site, noticias.cançãonova.com, ao longo da nossa programação, com entradas ao vivo e, é claro, às 15h para 7 da noite, no Canção Nova Notícias. Volto com você aí no estúdio, Sidney. Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha. Obrigado, Emerson. Bom trabalho para você e para toda a nossa equipe. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná rejeitou a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Os deputados aprovaram um projeto que garante água potável nas escolas. Da capital federal, Aline Campelo atualiza essas informações para a gente. Bom dia, Aline. Uma excelente quarta-feira para você, Sidney, e para todos que nos acompanham. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que torna dever do Estado a oferta de água potável às escolas públicas e a construção de infraestrutura física e sanitária adequadas para o acesso à permanência dos estudantes em ambiente escolar. Segundo a relatora, a deputada professora Goretti, ainda é um grande desafio no país a garantia de direitos humanos essenciais, como o fornecimento de água potável e o saneamento básico. O projeto reforça o papel do Estado e das escolas na garantia destes recursos. O texto segue para aprovação no Senado. E terminou nesta terça-feira o julgamento do senador Sérgio Moro, depois de 4 sessões de votação. O ex-juiz da Lava Jato teve placar favorável contra a cassação, após ser acusado de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022. Com a absolvição, o Partido Liberal e a Federação do Brasil da Esperança ainda podem recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral. Os partidos apresentaram as ações de investigação à Justiça Eleitoral com a denúncia de que Moro extrapolou o teto de gastos na campanha de 2022, caracterizando abuso de poder econômico, o que não foi reconhecido como crime pelo TRE do Paraná. Volto com você, Sidney. Obrigado, Aline. Chegou a hora de saber como fica o tempo em todo o país nesta quarta-feira. O ar frio avança pelo Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e provoca queda nas temperaturas no estado gaúcho, principalmente na região serrana. Na cidade de Gramado, os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 26 graus. Uma área de baixa pressão influencia na ocorrência de chuva a qualquer hora do dia no centro-oeste, onde há alerta previsto para o estado do Mato Grosso do Sul. A quarta-feira será de chuva no litoral do Pará e do Amapá e na costa norte do Nordeste, devido à atuação da zona de convergência intertropical. Já no norte da Bahia, dia de sol. No Sudeste, tempo firme no Rio de Janeiro e em grande parte do Espírito Santo e Minas Gerais. Nas demais áreas da região, chuva a partir da tarde. Mínima de 16 graus em Belo Horizonte e máxima de 34 no Rio de Janeiro. Países americanos discutem a situação entre o México e o Equador. Primeiro-ministro japonês visita os Estados Unidos e Israel faz novas ameaças ao Irã. Esses são os destaques do noticiário internacional de hoje. Israel ameaça atacar diretamente o Irã. Esta é a manchete do britânico The Guardian. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores de Israel afirmou que as forças de seu país atacariam diretamente o Irã, caso a República Islâmica lançasse um ataque contra Israel. A ameaça acontece no contexto do aumento de tensões entre os dois países após a morte de generais iranianos no consulado do Irã, na Síria, ocorridos na semana passada. Para conter o poder crescente da China, Biden busca fortalecer os laços com o Japão. Esta é a manchete do New York Times. O presidente Biden recebeu o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, para uma visita de Estado como parte de um amplo esforço diplomático. Kishida e sua esposa foram recebidos na Casa Branca na noite de ontem. Espera-se que acordos sobre as forças de defesa de ambos os países sejam discutidos. México pede apoio à justiça internacional no processo contra o Equador. Este é o destaque do El País.
Tanto a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos como a Organização dos Estados Americanos reuniram-se ontem para abordar a invasão à Embaixada do México em Quito, ocorrida na última sexta-feira. Nesta semana, o Departamento da Doutrina da Fé do Vaticano lançou um documento sobre a dignidade humana. Nossa equipe conversou com o professor Felipe Aquino, que comenta sobre as abordagens desta declaração. Acompanhe. O documento do Vaticano, da Sagrada Congregação da Fé, sobre a dignidade humana, é um documento muito bom, bastante completo e que vale a pena a gente ler. Porque ali o documento aborda todos os ataques, as violações à dignidade humana, né? Fala, por exemplo, da questão da guerra, fala, por exemplo, da questão da fome, né? Da pena de morte, do problema dos migrantes, fala da violência contra as mulheres, também os abusos sexuais contra até crianças, né? E outras coisas que a Igreja sempre condenou, por exemplo, ideologia de gênero, o aborto, a mudança de sexo, né? Eutanásia, suicídio, a questão do útero de aluguel, né? Tráfico de pessoas, enfim, é um documento assim bastante forte sobre a moral católica e que realmente estava precisando desse documento para que as pessoas saibam exatamente o que a Igreja pensa sobre essas coisas, especialmente esses assuntos que ferem a família, como, por exemplo, ideologia de gênero, aborto, a própria eutanásia, suicídio assistido. Todas essas coisas são muito importantes. Então, esse documento chega numa boa hora. Eu penso que todos precisam ler. Não é muito grande, né? Dá para a gente ler bem e ficar bem a par daquilo que a Igreja nos ensina sobre esses pontos da moral católica. 9h47, nós ficamos por aqui. A cobertura completa da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e os principais assuntos do dia você acompanha às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias. Obrigado pela companhia, uma boa quarta-feira para você. Amanhã, neste mesmo horário, tem mais Boletim de Notícias.